E fala, meu querido, fala, minha querida, muito bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à parte 2 da resolução daquelas questões que eu coloquei em teu material, só que eu não resolvi em sala. Isso é para ter um maior acompanhamento e que vocês possam estudar ao longo dos dias, semanas, meses, até que você venha a ser aprovado esse ano no Enem, URCA e qualquer que seja o teu objetivo. Sem maiores delongas, vamos para a questão extra, foi uma questão da própria URCA. A última questão, a da parte 1, eu trabalhei para vocês uma questão sobre a herança quantitativa relacionada a um indivíduo que é tríbrido. E olha que maravilha, agora, meu querido, minha querida, vou resolver uma questão que foi mais rápida, que a URCA não detalhou muito assim. Aquela questão da Universidade Estadual do Ceará foi mais difícil, mais trabalhosa, mas essa aqui é muito mais tranquila. Veja só, você acabou de vir da parte 1, e a parte 1 falava sobre uma interação gênica entre 3 genes para o mesmo fenótipo. Lá foi sobre a altura de vegetais. Aqui, vamos dar uma olhada. Em herança quantitativa, genes expressam suas informações para a formação de um fenótipo somando as ações. Herança quantitativa são os genes aditivos. São exemplos de herança quantitativa a cor da pele, a altura e a cor do olho humano. Tudo relacionado à nossa querida e estimada herança quantitativa. Aí ele diz assim, a cor do grão de milho também é um desses casos em que 3 pares de genes, de novo, queridos, 3 pares de genes, ou seja, é a linha 6 daquele triângulo de Pascal que você viu comigo na parte 1. Então, olha que maravilha se você soubesse, por exemplo, aquela, lembra a proporção em F2 de 4 genes aditivos, que eu estou fazendo com que você lembre o tempo todo, porque 4 genes aditivos é da herança cor da pele da espécie humana. Esqueça não. Então, qual é a proporção em F2? Em F2 eu teria 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Isto aqui é o cruzamento de 2 duplo heterozigotos. Isso aqui é a linha 4, 4 genes aditivos. A questão está falando sobre 6 genes aditivos. Não, professor, ele disse que são 3 pares. Se são 3 pares, são 6 genes aditivos. Tá? Vamos fazer a linha 5, tu sabes, né? Linha 5, 1 no início, 1 no final. 1 mais 4, 5, 4 mais 6, 10, 4 mais 6, 10, 4 mais 1, 5, 1 para 5, para 10, para 5, para 1. Isso aqui seria a linha 5, para 5 genes aditivos, só que a questão quer 6 genes aditivos. Vamos fazer mais uma e sair para o abraço. Mais uma, F2 é o cruzamento de 2 triplos heterozigotos. 1 mais 5, 6, 10 mais 5, 15, 10 mais 10, 20, 10 mais 5, 15, 5 mais 1, 6, acabou-se o que era doce, na bacia do pão doce. 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Lembra muito bem que a quarta linha, o denominador, numerador, denominador, está sobre 16, o dobro 32, o dobro 64. Olha que maravilha. Aí ele pergunta aí, para a cor do grão de milho, caso se faça o cruzamento de triplo heterozigotos, 2 triplo heterozigotos, as proporções fenotípicas esperadas são, tu já sabes a resposta. 1 para 4, para 6, para 20, para 15, para 6, para 1. É a resposta. Mas vê, se são 6 genes aditivos, são 7 fenótipos. Então, eu já excluiria letra B e letra C. Não, professor, por quê? Porque cada número desse está relacionado a uma proporção fenotípica. Então, na letra B tem 1, 2, 3, 4, 5 fenótipos. Não pode ser. Na letra C tem 5 fenótipos, não pode ser. Na letra A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenótipos, não pode ser. Ou seja, com aquela regra e que eu te falei lá em herança cor da pele, utilizei na parte 1 desta resolução da 3, da aula 3, URCA/Enem, lembra? Lá nós temos 6 genes aditivos, 6 mais 1, 7, 7 fenótipos. Então eu ficaria entre letra D e letra E. Só que a letra E tem uma proporção que você nunca viu na vida. 1 para 5, 5, 10, 5, 5, 1. Não é isso que a gente está falando. Você aprendeu de novo aqui, foi uma questão mais simples e mais rápida da URCA 2017.1. Uma das questões sobre herança quantitativa. Sem maiores delongas, questão de número 6 do teu material, aula 3, URCA/Enem. Sempre que eu tenho uma questão como essa, seja voltada para o Enem, leia primeiro o enunciado, quer dizer, a pergunta, o comando da questão. Até mesmo você que vai fazer somente URCA. Olha quem tá ali. Eita, ele apareceu. Dá boa tarde aqui, filhão. Boa tarde. Aparece aí, aparece aí. Aí, tá certo. Diga assim, boa prova. Aí, tá certo. Veja.
Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Vamos olhar o heredograma que está logo aqui embaixo. Vê só, todas as vezes que quando um homem é afetado, todas as filhas desse homem também serão afetadas. Olha aqui, uma prole grande, um heredograma grande, um pedigree grande. Pedigree é sinônimo de heredograma, tá? Olha aqui, ó. O homem, quando está afetado, tá vendo? Ele é o pai de toda menina. Esse casal aqui teve menino que só a peste, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meninos, 10 filhos. Ave Maria. As 5 meninas, todas elas são doentes. Isso aqui é uma herança sexual bem clichê nos vestibulares. Pai afetado, afetando todas as meninas, seria uma herança dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Mas vamos revisar isso aqui, por favor? Olha, se é uma herança ligada ao sexo, lembre, temos 3 principais. Número 1 é a chamada herança ligada ao sexo, beleza? Ou seja, o distúrbio, a mutação ocorrerá na parte não homóloga do cromossomo X. Todas as vezes que nós dizemos da parte não homóloga, é não homóloga em relação ao Y. Olha aqui essa imagem que está aqui do lado. Veja, tá vendo aqui? Esse é o cromossomo X e esse é o cromossomo Y. Eles são hemihomólogos. Ou seja, essa porção aqui, ó, escurecida, são porções análogas, quer dizer, homólogas. Então, como assim, professor? Se eu tenho um azão nesse locus gênico, do outro lado eu também vou encontrar ou um azão, ou um azão, ou um azinho. Ou seja, eu vou encontrar um gene relacionado a esta mesma característica, de boa? Só que aqui, ó, essa porção grandona e essa porção pequenininha são as porções não homólogas de X e de Y. A mutação, o distúrbio, quando acontece nessa porção de X, que só tem gene X e não tem gene Y, nós chamamos de herança ligada ao sexo. 2, nós temos as heranças, deixa eu ver aqui se eu vou trabalhar primeiro, a parcialmente ligada ao sexo. Herança, anote aí, tá? Parcialmente ligada ao sexo. Quando é parcialmente ligada ao sexo, tanto homens quanto mulheres podem ter o distúrbio ou a mutação. Este distúrbio, esta mutação, acontecerá aqui, ó, na parte homóloga do X e do Y, de boa? Não falei anteriormente, mas na de número 1, na herança ligada ao sexo, também pode acometer tanto homens quanto mulheres, porque homens e mulheres possuem o cromossomo X. E a de número 3 é a que mais cai, quer dizer, né? Uma das que também cai nos vestibulares é a restrita ao sexo. O distúrbio, a mutação, ocorrerá na porção ou não homóloga do cromossomo Y, só homens podem ter. De boa? Todas as outras, né? Então aqui você tem ligada ao sexo, parcialmente ligada ao sexo, restrita, a influenciada e as demais não são normalmente sexuais. Por exemplo, a influenciada pelo sexo, ela ocorrerá em qualquer outro cromossomo que não seja um cromossomo sexual, nem X, nem Y. Ou seja, são heranças autossômicas. Então, somente essas 3 são realmente sexuais. E o que é uma herança sexual? Toda herança que acomete é um distúrbio que acontece ou no X ou no Y. A influenciada, por exemplo, ela não é uma sexual, pois o distúrbio, a mutação, pode ocorrer em qualquer um dos outros cromossomos da espécie humana, em qualquer um dos outros 44 autossômicos, desde que não seja sexual. Aí sim dá para que a gente possa resolver. Ó, esse é o heredograma clichê, tá? Todas as vezes que um pai tem a doença afetando somente meninas, é herança ligada ao sexo dominante. Como é que eu iria saber, professor? Vamos aqui, ó. Veja que no caso do heredograma, o homem seria assim, ó, se é dominante, ó, XDzão Y, casou com a mulher toda recessiva. Eu estou levando em consideração que a herança ela é ligada ao sexo dominante, de boa? Quando casa com uma mulher, que é normal, olha aí os cruzamentos, primeiro com o primeiro, XDzão, XDzinho, primeiro com o segundo, ó, XDzão, XDzinho. Segundo com o primeiro, XDzinho Y,
e segundo com o segundo, XDzinho Y. De boa? Veja que eu estou levando em consideração que a doença é ligada ao sexo dominante. Veja, esse genótipo aqui é um homem normal, ou seja, recessivo não tem a doença. Outro homem normal, recessivo não tem a doença. E olha, as mulheres são dominantes também. Ou seja, as mulheres vão possuir a doença quando o pai possui a doença. Esse cara aqui é XDzão Y. É bem clichê, tá? Então, por isso que aqui a resposta é letra D de Deus, dominante ligada ao sexo. Quando, é bem clichê, um homem afetado afetará todas as suas filhas quando casa com a mulher normal. Tem um outro também heredograma clichê, que é também herança ligada ao sexo, só que recessiva. É o inverso. Quando a mulher está afetada, afetará todos os seus filhos homens. De novo, quando a mulher está afetada, seria aqui, por exemplo, uma bolinha toda pintadinha, estando doente, casando com um homem não doente, gerando filhos e filhas. Só que quando os homens, todos eles, estiverem afetados, é um pedigree clichê de herança ligada ao sexo, só que recessiva. De boa? Lembra disso? Então, ó, a herança ligada ao sexo mais comum de cair nas provas dos vestibulares é a recessiva. Como exemplo, nós temos a miopia, temos como, por exemplo, também a ciclemia, a anemia falciforme. São exemplos de heranças ligadas ao sexo recessiva, beleza? O raquitismo hipofosfatêmico é uma característica de herança ligada ao sexo dominante. Os exemplos podem mais cair na URCA do que no Enem. Essa própria questão número 6 foi do próprio Enem. Questão 7, questão de pedigree, herança ligada ao sexo, provavelmente, ou uma herança autossômica dominante ou recessiva, não sei. O ano de 2020, prova para pessoas privadas de liberdade, o velho PPL, que sempre teve genética com um nível maior do que a prova tradicional. Hoje em dia está pau a pau o nível mesmo. Inclusive você que vai fazer URCA também pegue as questões PPL e dos últimos vestibulares, dos últimos certames do Enem, por exemplo, as 4 últimas provas. De boa na Lagoa, vamos embora, meu querido, minha querida. Lendo a pergunta, qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea, opa, regra do I. Nascer uma fêmea, eu vou ter que multiplicar por 1/2. E de, ó, aí tem de, mas é I de, regra do I, multiplica. Pelagem amarela. Então eu vou calcular a probabilidade de ter a pelagem amarela, multiplico por 1/2, quer dizer, por 1/2, por meio, né, 1/2, e saio para o abraço, meu querido, minha querida. Beleza? Lembra disso? Filhão, dá boa tarde aqui. Boa tarde. Aí tá certo. Então vamos lá. Concentrou aí, massa. Inspira fundo. Vamos embora. Perceba aqui. Esse cara de número 7, ele é filho de uma mulher que apresenta uma certa doença. De boa? Eu vou chutar aqui e vamos ler se a questão diz isso. Ó. Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante azão determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal. Opa, o azinho, quer dizer, o azão amarelo. Só que quando está em homozigose, ou seja, azão, morre, genes letais. Já o alelo recessivo azinho não é letal e determina a presença de pelos pretos. Então, o azinho, quando em homozigose, a cor é preta. Com base nessas informações, considere o heredograma. Vamos ler aqui, ó, logo embaixo, o enunciado do heredograma, tá? Ó, os que não estão pintados têm pelagem amarela, são os dominantes, e os pintados são os recessivos, pelagem preta. Então, meu querido, ó, pintado é recessivo, sai colocando o azinho para todo mundo, meu querido, minha querida, ó. Quem foi que me disse isso, professor? A questão. Veja que esse 7, ele é amarelo, filho de um roedor preto, e ele está vivo. Ele é amarelo, ele tem que ter o azão. Se está vivo, azinho. Porque se for azão, ele morre. A mulher, a ratinha que ele vai casar também, ter uma ninhada aí de somente uma filha, teoricamente, também, ó, ela é filha de uma ratinha também de coloração preta e um ratão de cor amarelo. Ele tem vida, ela também, ó, é azinho. Então eu vou fazer o cruzamento, ó, azinho com azinho, isso vai dar azinho 2 vezes e o azinho. Só que você tem que lembrar, lembre, o azão é alelo letal, vai embora, eu tiro do espaço amostral matemático. Só me sobra essas 3 possibilidades. Para ser amarelo, que a questão quer,
tem duas possibilidades em 3, ou seja, duas possibilidades em 3. Duas possibilidades em 3 é a probabilidade de ser amarelo, só que é uma ratinha. Ratinha, lembra que eu coloquei aqui, ó, para ser fêmea, 1/2. E com a amarela, 2/3. Qual é a probabilidade total? 2 com 2 vai embora. 1/3, que é igual a 33%. Letra B de Bíblia, para já passar esse ano e te dar muita luz. Uma questão sobre higiene letal. Tá no papo, papai. E para nós finalizarmos essa aula 2, quer dizer, a parte 2 da aula 3, resolução de questões, beleza? Temos aqui um heredograma. Opa, vamos ver se é clichê. Um heredograma, um pedigree, onde, ó, se os pais são iguais, quando eu digo pais são iguais, os fenótipos são iguais e tem pelo menos uma criança, independentemente do sexo, diferente. Ou seja, tem um fenótipo diferente deles. Opa, já vá colocando assim, ó, essa mulher, ou roedora, essa fêmea é azão, azinho. Esse macho, azão, azinho. E essa fêmea aqui, ó, azinho, azinho, meu querido e minha querida. De novo, olha aqui o pedigree embaixo, ó. Um macho tem o mesmo fenótipo da fêmea e tem um filho com um fenótipo diferente. Pais iguais, filho diferente, pais heterozigotos dominantes e o filho ele é recessivo, meu querido e minha querida. Então, aqui, ó, é azão, azinho, aqui é azinho, azinho. Se esse casal aqui, ó, eu já sei, o número 1 é azão, azinho, o número 2 é azão, azinho, beleza. Opa, beleza. Número 3 eu sei que é azão, tracinho. Não posso dizer o que ele é, de boa. Ô, professor, mas veja, eu posso. A fêmea manda um azinho e o macho manda um azão. Por quê? Esse 7 também, ó, é azão, tracinho. Eu não... Mas, professor, o 7 é azão, azinho, pode ser. Agora, o 3 eu não consigo dizer quem é, beleza? Ô, professor, mas o 3 pode ser azão, azinho? Pode. O 3 pode ser azão, azão? Pode. Então, eu tenho, ó, o número 3, eu não sei qual é o real genótipo dele. Número 4 eu sei, número 5 eu sei, número 6 eu sei, número 9 eu sei e os números 10, 8 e 10. Olha, quando eu tenho um cruzamento de dois heterozigotos, pode gerar, né? Ó, o cruzamento de azão, 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 azinho com azão, azinho, pode gerar azão, azão, 2 azão, azinho e 1 azinho, azinho. Ou seja, o 8 e o 10 são dominantes. Ou seja, eu posso dizer que ele é azão, tracinho, o 10 também azão, tracinho. Só que eu não tenho certeza qual é realmente o seu genótipo. Então ele pergunta aqui, ó, diretamente, analisando o heredograma a seguir, conclui-se que 2 dos 10 indivíduos são vítimas de uma anomalia causada pela ação de um gene recessivo. A própria questão disse, tá? E eu, só lendo o pedigree, já desenvolvi aqui para vocês. Assinale a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados com exatidão. Você acabou de ver 3, 8 e 10... 3, 8 e 10, eu não tenho certeza sobre os seus genótipos. Sei que são dominantes, mas não sei se são homozigotos ou se são heterozigotos. De boa na lagoa. Queridos, muitíssimo obrigado. Presta atenção, filhão. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e todas. Vou me despedindo. Quando é uma prova amanhã, quando é o treino, é nóis, Queiroz. Tamo junto.